E aí pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o engenheiro Luan Dourado. Eu fiz uma breve apresentação no vídeo anterior que eu estaria fazendo uma série de vídeos do conteúdo desse livro, Concreto Armado, Eu Te Amo, volume 1, oitava edição. Tudo isso segundo a norma 6118 de 2014. Então, para isso eu elaborei aqui uns breves comentários. Se vocês quiserem adquirir esse material, somente comente. Vou estar postando esse vídeo. Não sei se você pode estar assistindo pelo IGTV ou pode estar assistindo pelo YouTube. Comenta aí o teu e-mail e diga eu quero o material. E esse material ele vai estar sendo atualizado aula após aula. Eu vou estar implementando os materiais, os assuntos que eu achar necessário para ser comentado em cada aula. Então, indo para o projeto, eu desenhei ele aqui no Revit, só para ter uma ilustração. Não me preocupei muito com a questão estética, beleza, da beleza mesmo em si, mas só para a gente ter noção do que a gente vai fazer. Vai ser um prédio. Esse prédio aqui, eu vou até o final aqui mostrar para vocês. Esse prédio, onde nós temos o térreo, primeiro, segundo, terceiro pavimento. Todos os pavimentos são iguais. Então a gente vai calcular um pavimento e isso se repete para todos os outros, porque são todos iguais. Nós temos aqui uma perspectiva da estrutura do prédio, como ela vai ficar depois do lançamento estrutural, como ela fica, cobertura, vigas, térreo. E nós temos aqui uma visão do prédio, como é que ele ficou, como é que ele vai ficar aqui na rua. Então, vamos já nos preparando para começar a pré-dimensionar. Mas antes de dimensionar, eu coloquei essa figura aqui. Podemos olhar um pilar em colapso e já todo destruído. Então eu coloco aqui porque muito engenheiro civil não tem a preocupação com a vida, não tem mesmo um sentimento, nem mesmo um sentimento pelo próximo. Mas que nós vamos ser, além de profissionais, acima de profissionais, ser humanos. Pessoas que estejam atentas. Vamos construir, vamos projetar como se nós estivéssemos projetando para nós mesmos, para nossa família. Então aqui nesse prédio onde você vai construir essa casa, vai estar morando alguém, vai estar morando um familiar aí. Então, andamos no nosso barco. Segundo, a concepção estrutural. Nessa fase aqui, como eu coloquei aqui, nós vamos dimensionar, fazer o dimensionamento dos pilares, mas eu vou dividir essa etapa em duas. Esse vídeo nós vamos fazer a concepção e o pré-dimensionamento. Para a próxima aula a gente dimensionar e sair nomeando pilares e vigas. Então, o que consiste na concepção? Qual é o objetivo da concepção? Ela tem que atender às necessidades para satisfazer a segurança. Como eu falei, tem que ter a segurança, mas além da segurança de utilização também. Você não vai botar um pilar no meio de um quarto. Você não vai botar um pilar no meio de uma janela, no meio de uma porta. Visando a economia também. Então, a economia, vamos supor que eu preciso de um pilar de 15 por 30. E você não quer fazer dimensionamento algum, botar lá um de 25 por 50. O tanto de material que vai estar gastando a mais. Quanto à estética, aqui está tudo escrito aqui, galera. A estética, nós temos que conversar com o arquiteto, quem projetou quem fez esse projeto arquitetônico e analisar para não estragar a beleza também da estrutura. E projetar de maneiras construtivas no sentido de que seja quanto mais fácil para construir, melhor vai ser esse pilar. E legais, lógico. Qual é um pilar legal? Legal desde que atenda às normas. Tem que estar dentro da norma 6118. Não adianta eu atender a estética, a economia
e não atender às condições legais. Então, tem que estar em harmonia com instalações elétricas, hidráulica, telefonia, segurança e assim vai. Nos edifícios, eles se empregam as lajes maciças, ou nervuradas, moldadas, pré-fabricadas, mas nesse nosso módulo nós vamos trabalhar lajes maciças. Mas também eu vou querer entrar um pouco sobre lajes nervuradas. Por quê? Porque na faculdade a gente não vê muito lajes nervuradas. Eu particularmente não vi na faculdade lajes nervuradas. E muitos comentam comigo que não viram também lajes nervuradas. E aqui na minha região, vou dizer que 99% das construções são lajes nervuradas. Então a laje maciça ela tem ficado para trás, muito para trás. Nós vamos fazer a modelagem e o fluxo das cargas. O que é isso? A gente tem que ter ciência, e isso é simples, que as lajes elas se apoiam nas vigas. Que por sua vez, as reações das vigas elas vão para os pilares e dos pilares descem para as fundações. Então a gente tem que fazer toda essa harmonia, saber qual é a carga que vai para tal elemento. Então a gente vê aqui umas ilustrações, aqui é do próprio livro. Percebe que o último pilar, ele que vai sofrer mais solicitação. Quanto ao posicionamento dos pilares. Abrimos aqui o nosso projeto aqui no AutoCAD. Eu exportei do Revit para o AutoCAD. E aqui nós temos a planta arquitetônica com todas as cotas, com a área, com o nome de cada área, de cada cômodo. Então eu trouxe para cá mais lisa, de maneira sem muita coisa, para poder melhor lançar os nossos pilares e as vigas. Então, já apresentando para vocês aqui a nossa estrutura, não inventei nada, simplesmente peguei a estrutura do livro e joguei para cá. Vocês podem estar me perguntando, o que é esse negócio aí azul no meio? Aqui simplesmente é que eu estava fazendo um cálculo para ver qual pilar ia sofrer mais carga, que iria suportar mais carga, queria ter mais carga sendo solicitado. Então eu fiz aqui um breve cálculo, peguei a metade de cada área aqui, porque laje maciça, as reações vão para todos os lados. Então eu peguei a metade dessa área, metade dessa, eu peguei dessa, e fiz um cálculo aqui no aplicativo. Tem um aplicativo de pré-dimensionamento, temos de laje maciça, de vigas, de pilares. Mas aí eu coloquei pilar interno ou externo na direção da maior dimensão. Então, a área de influência eu calculei, deu 12,58 metro quadrado. É a área, é essa área aqui, nós vamos ter um pilar aqui. Essa área vai influenciar sobre este pilar. Número de pavimentos, tipo, nós vamos ter 3, mais o térreo, então eu coloco 3. Resistência do concreto em FCK MPa, 25. Clico em OK, me deu uma área de 361,5 centímetros quadrados. Como nós sabemos, segundo a norma NBR 6118, ela nos diz que tanto o pilar quanto a viga ela tem que ter a dimensão mínima de 360 centímetros quadrados. Ou seja, Luan, se minha área de influência fosse somente 10 e eu calculasse, deu 287, eu posso fazer um pilar de 287 centímetros quadrados? Não, lógico que não. A norma ela nos pede para que façamos um pilar ou uma viga de no mínimo de 360 centímetros quadrados. Luan, mas não estaria superdimensionada? Não. Você tem que utilizar o mínimo que a norma exige. Prossigamos. Então, voltamos ao nosso material. Como a gente tem que começar a dimensionar não, colocar os nossos pilares na planta arquitetônica. Pilares de canto. Essa é a primeira regra. Então nós vamos ver aqui no AutoCAD. Antes de eu
colocar aqui os pilares, vou explicar o que é esses negócios em vermelho aqui. Aqui é somente indicando a direção da laje. A laje aqui, ela tem a mesma altura, 2,90, 2,90. Aqui também. E o que muda aqui no banheiro, que ela vem na cozinha de 2,90 e aqui no banheiro é simplesmente 2,50. É o banheiro rebaixado. Aqui é a mesma coisa, vem do quarto, o banheiro, 2,90. E aqui aqui é a escada. Então temos uma viga aqui e a laje vem aqui, certo? Então vamos para os nossos pilares. Então vamos, antes dos pilares, vou aqui na calculadora. O nosso pilar ali calculado foi de 361, vou arredondar para 365 centímetros quadrados. Se eu tenho um pilar de 300, tem que ter 365 centímetros quadrados. E na parte externa da minha arquitetura, as alvenarias são de 20 centímetros. 20 centímetros. Então eu simplesmente dividiria por 20 e acharia a altura. 18,25 centímetros quadrados. Uma altura muito pequena, mas eu vou utilizar as dimensões que o livro nos dá. Ele diz que os pilares lá são de 20 por 40. Mas lembramos, aqui é somente um pré-dimensionamento. Ele pode ser maior ou pode ser menor. Quando eu fizer o cálculo, eu vou ver lá, só precisa ser 20 por 30, 20 por 35 e assim vai. Porque o pilar a gente não só vai calcular com a resistência, mas alguns outros fatores também que determinam a segurança da estrutura. Mas nós vamos trabalhar aqui de início de 20 por 40 e 15 por 40. Ok, galera? Então vamos começar dimensionando os pilares. Dimensionando não, colocando os pilares de canto, que são os de 20 por 40. Eu venho aqui, copio. Vou desativar aqui, pronto. Acredito. Coloco. Aí eu coloquei esse pilar aqui. Luan, mas... Aí vocês me perguntam, Luan, como é que eu coloco esse pilar? Eu coloco ele em pé ou eu coloco deitado? É simples. Eu vou colocar o eixo de maior direção do pilar na maior direção da viga. O que você está falando? Vamos lá. Você tem essa distância aqui. Você vai pegar a distância de eixo a eixo. Você vem aqui em cima, aperta. Vocês apertam M2P, aperta OK. Ou seja, você vai selecionar dois pontos, aqui e aqui. Eu estou pegando do centro dessa viga. E venho aqui no outro canto e clico M2P. Aqui. Observe. Nós temos 4 metros daqui até aqui. Então vamos analisar esta direção. Eu vou lá novamente, linear, aperto M2P, Enter, clica aqui, ó, já peguei no eixo. Eu venho aqui, da mesma forma, M2P, clica aqui e arrasta. Me deu 3,9 metros. Diferença quase nenhuma. Então aqui eu não vou me importar com a direção, porque a diferença deu de 1 centímetro, então não tem quase diferença. Vamos então colocar o restante dos pilares de canto. Apagar aqui essas cotas, apagar isso aqui também. Pilar de canto. Copiar. Se houver necessidade no futuro de a gente mudar a direção do pilar, a gente vai estar ajustando. Aqui ficou errado, eu vou mover nesse instante, só vou trazer isso aqui.
Aqui. Observe que eu não poderia colocar esse pilar deitado já por conta da janela. Eu já iria ter um pilar atravessando uma janela que não é conveniente. Aqui da mesma maneira, mover. Mover. O pilarzinho deu trabalho, mas eu vou consertá-lo. Calma aí, galera, eu vou dar pausa no vídeo. Quando eu terminar aqui, eu volto. Bom, coloquei o pilar. Então a gente já posicionou os pilares de canto. Vamos voltar para o material e vamos analisar. Geralmente são comuns, o que são comuns a todos os pavimentos: escadas, elevadores. Só que o nosso a gente tem somente as escadas. Então eu vou colocar aqui um pilar nas escadas. Vamos lá em pilar. Agora nós vamos colocar um pilar aqui e um pilar aqui. Vamos analisar qual é o melhor posicionamento. Então vou medir a distância daqui até aqui. A daqui a gente já sabe que é 3,90. Então vamos lá. Depois que eu cliquei lá na cota M2P, clico. Aí eu vou os dois pontos que eu quero, esse e esse, já peguei do eixo. M2P novamente, M2P, ok. Deixa eu... Não tem problema ficar meio torto, que ele vai pegar do eixo mesmo. Deu 4 metros. Então, nesse caso, deu... Lógico, né, gente? Aqui é a mesma distância, desculpa pela conveniência, é a mesma distância daqui para cá. Então, nós vamos pegar o pilar aqui. Esse pilar de 20 por 40, eu já tenho ele... Eu vou copiar e trazê-lo para cá. Só tentando aqui com a janela, porque eu não quero cometer esse equívoco. Ficou um pouco mais para cima. Mover. Pegando aqui no... Trazer para cá. Tá ok. Nenhuma e nem outra janela. Tá tranquilo. Só lembrando, havendo a necessidade de reposicionar os pilares, nós vamos fazer isso aqui durante o curso. Vou botar mais um pilar aqui. Pode ser isso mesmo. Copiar. Olha lá. Não ficou passando pela janela. A janela aqui. Qualquer coisa a gente move um pouco para baixo. Mas eu vou deixar aqui por enquanto. Então nós colocamos aqui os pilares das escadas. Vamos voltar ao material. Pilar de extremidade interna. O que são esses pilares de extremidade interna? Esses pilares aqui são de extremidades internas. Vou colocar um aqui, outro aqui, outro aqui. Por quê? Eu quero colocar pilares na mesma direção do outro, para quando eu puxar a viga, para ter um travamento da estrutura. Sempre preocupando isso, ter pilares na mesma direção para que haja um travamento da estrutura. Galera, eu vou estar dando pausa aqui no vídeo e quando eu estiver terminando de colocar os pilares de extremidade, eu vou estar voltando aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já terminei de fazer o lançamento dos pilares. Fiz os pilares extremos, os de canto, os de extremidade, os da escada e os internos.
Os pilares internos ele tem a diferença que ele tem a dimensão somente de 15 por 40. Por que 15? Porque as alvenarias internas são de 15 centímetros. Então, para não denegrir a estrutura, coloquei um pilar adequado. Então, voltamos ao nosso material. Pilares deve sempre que possível dispor alinhados, como eu falei com vocês, para formar um pórtico, para ficar rígido, estabilidade global. Foi o que eu acabei de fazer. Nós vamos aqui, quando for lançar, eu vou deixar para a próxima aula a gente lançar as vigas, sair, aqui vai dar uma viga contínua, outra viga contínua, outra viga, aqui vamos ter outra viga, nós vamos sair colocando viga por viga, ou até mesmo posso chegar na próxima aula já com as vigas prontas e somente fazer alguns ajustes. Então, o que as distâncias entre eixo a eixo que deve ter dos pilares de 4 a 6 metros. Ah, Luan, mas eu já vi em minha cidade pilar com 7 metros. É possível, só que os gastos são maiores. Quanto mais comprido for a sua viga, a distância entre o pilar, mais alta vai ter que ser a sua viga. Então resulta em mais gastos. Se você observar aqui, os pilares, as distâncias atendem a de 4 a 6 metros. Eu não fiz desse aqui, mas só para fazer aqui sem pegar de eixo a eixo, mas tendo como um padrão, daqui para cá dá 3, não dá 4 metros. Então, todos os pilares aqui estão atendendo as condições de economia, condições de segurança. Deve-se adotar no mínimo 19 centímetros os pilares. Ah, Lô, mas você adotou de 15, mas o mínimo pela norma ela deixa até 14 centímetros, desde que seja multiplicado. Mas lá na frente a gente vai comentar sobre o coeficiente gama N. Tem uma imagem aqui para ilustrar. Em casos especiais, de 19 a 14 centímetros, o mínimo seria 19, mas a norma deixa a gente ir até 14 centímetros. Ah, Luan, mas na minha cidade aqui tem pilares de 9 centímetros. Acontece em alguns lugares isso. Mas aí já não está de acordo com a norma 618. Tem uma norma de desempenho que permite fazer isso. Por conta dos tijolos de 9 centímetros, de 10 centímetros. Então, desculpa. Então, segundo a norma 6118, só até 14 centímetros. E aqui os fatores, fator gama N, qual você deve multiplicar. E aqui tem a fórmula. Sétimo, pilar deve ter a maior dimensão H 5 vezes ou igual B. Ou seja, H, essa altura, se eu tenho uma base de 20 centímetros, eu posso ter uma altura até 100 centímetros. Maior que isso já não é mais pilar, é pilar parede. A numeração dos elementos nós vamos fazer na próxima aula. E aqui algumas premissas de cálculo que foram constatadas no próprio livro. Nós temos essas premissas, onde o nosso FCK foi adotado a 25 MPa, o CA50, o tipo do aço. A relação água-cimento 0,65. Por que 0,65? Porque o local que foi escolhido, a agressividade ambiental é baixa. E a gente vai na norma, na tabela 7.1, a parte 7.4.2, a parte concreto armado, CP concreto protendido, classe de agressividade baixa 1, relação água-cimento. Se a sua classe de agressividade for em uma região urbana e se for uma classe de agressividade muito alta, você vai ter que usar esse. Ou se for moderada, fraca, moderada, vocês vão olhando de acordo com a norma. Então aqui na norma vai ser utilizado em relação ao água-cimento 0,65. Então é isso aí, galera. Eu vou disponibilizar o material para vocês darem uma analisada. Aqui não citei, mas a fundação que nós vamos utilizar é sapatas maciças concentradas.
novamente as imagens e fica um abraço. Aqui também quais são as dimensões da laje, das vigas, dos pilares, o pé direito, a espessura da alvenaria de parede, que eu não coloquei aqui, que 15 centímetros e 20 centímetros. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Só lembrando, se você quiser esse material, coloque o seu e-mail. E para ajudar o canal, eu peço vocês que curtam, comentem o que vocês acham que posso melhorar, o que tá bom. É isso aí, galera. Abraço. Valeu. Fiquem na paz.